ouviu falar na síndrome do ninho vazio? Ela é caracterizada pelo sofrimento e pela tristeza quando os filhos saem de casa, seja pelo casamento, para estudar, para trabalhar em outra cidade ou qualquer outro motivo. A questão aqui é a sensação de perda da função de ser pai e mãe quando os filhos se mudam. A adaptação à nova vivência costuma variar de uma família para outra. Algumas sentem mais do que as outras a ausência do filho ou dos filhos. É normal sentir a falta da necessidade de cuidar deles, ficar um tanto quanto perdido quando eles não estão mais debaixo do mesmo teto e sob a responsabilidade dos pais. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Thelma Guedes, que vai nos falar mais sobre como driblar essa dificuldade e aproveitar a vida depois que os filhos não estão mais em casa. Boa tarde, doutora Thelma. Boa tarde, Seja Priscila. bem-vinda ao Tarde News. É um prazer estar aqui com todos vocês. E para começar, principalmente quando a gente fala assim da perda da função dos pais, porque os pais, eles não são preparados para ser pais antes de serem e eles muito menos estão preparados para deixarem de ser necessários. Então, por isso que é importante a gente, sim, pensar nesse assunto e se preparar para que a chegada desse momento, porque os nossos filhos, eles vão crescer e eles vão, sim, ter a vida deles, a família deles. Então, realmente existe essa síndrome do ninho vazio? Existe sim. É conhecida como síndrome do ninho vazio ou lançamento dos filhos, que é o momento em que eles vão se lançar. Para quê? Para ter sua própria vida. Às vezes eles vão sair de casa porque eles vão estudar, às vezes alguns preferem realmente ter uma independência e morar longe de casa, mas isso não quer dizer que eles estão abandonando os pais, porque essa é a sensação que muitos pais ficam quando os filhos vão morar em outro local, seja por qualquer um desses motivos que eu falei. Doutora Thelma, mas é normal, é até frequente essa sensação de perda dos filhos quando eles não estão mais em casa? É normal até um certo ponto, né? Então, por exemplo, assim, se passa do que a gente chama de, vamos dizer, de natural, então assim fica comprometido. E qual que seria esse natural? Então, quando meu filho ele vai sair de casa, o que que acontece? Eu vou sentir sim uma tristeza, eu vou sentir uma falta, eu vou sentir um vazio. Mas quando eu começo, além disso, sentir uma melancolia, eu tenho crises de choro, isso atrapalha a minha libido, isso atrapalha as minhas relações, principalmente porque dentro do curso natural, o filho vai sair de casa geralmente ali na época que a mãe vai estar aí próximo à menopausa, lá no climatério, chegando da menopausa, e o pai também. Então, eu já tenho aquela percepção que o meu corpo ele já está envelhecendo. E aí, cadê esse filho? Então, eu tenho essa sensação de abandono. E muitas vezes a gente pega e passa essa responsabilidade para os filhos. Por isso que tem filhos aí que não conseguem nem sair de casa, porque se sentem aí responsáveis por esses pais. Eu costumo dizer no consultório que os bons pais são aqueles que se tornam cada vez mais desnecessários. Mas deixa eu explicar, Priscila, né? Desnecessário no sentido de que eu consegui colocar aquele meu filho para viver, ele conseguiu um trabalho, ele conseguiu as coisas dele, então eu sim vou me retirando da vida dele para que ele vá conquistando cada vez mais a vida dele, conquistando a família, conquistando tudo aquilo que ele foi preparado. Mas dói, gente, dói muito. Doutora, e dói mais na mãe? É mais comum que a mãe se apegue mais e sinta mais a falta do filho quando ele não está mais por perto? Assim, geralmente quem demonstra, não vou falar onde dói mais porque é muito difícil isso, mas quem consegue demonstrar um pouco mais é as mães. Por quê? Porque a mãe ela tem, né, um vínculo ali que foi estabelecido desde a gestação. Então, assim, o processo para a mãe, às vezes, ele é mais doloroso. Não posso dizer exatamente, vai doer mais nesse ou naquele, mas para a mãe a demonstração, ela é bem sofrida, né? Doutora, e como se preparar então para esse processo? Porque ele muito provavelmente vai acontecer, né? Ele vai acontecer. Eu costumo dizer assim, com fé em Deus, ele vai acontecer, que os filhos vão crescer. Como é que a gente se prepara? Ao longo da minha vida, o que eu fiz? Eu peguei e deixei de fazer algumas coisas em detrimento dos filhos, o que é natural. Então, às vezes, eu deixo de frequentar a academia, eu deixo de fazer uma viagem. Como é que eu vou me preparar, né? Vai coincidir também com a minha aposentadoria. Então, eu pego agora a oportunidade que eu tenho para fazer coisas que até então eu não podia fazer. É a oportunidade que eu tenho de fazer um curso, de voltar a estudar. É a oportunidade que eu tenho de voltar a sonhos antigos que eu tinha, né?
Mas também uma coisa que ajuda muito é quando esse filho sai de casa, eu também vou receber uma coisa de volta, que é o que a família dele então vem, os netos, a nora, o genro. Então quer dizer, ele saiu por um momento, mas depois a casa enche de novo. E é um momento também que o casal vai ter ali um novo rearranjo familiar. Primeiro porque a gente está passando pelas situações da terceira idade, né? E aí eu tenho já essas questões. E no segundo momento é porque agora também está trazendo aí esses netos. Doutora, a senhora comentou dos pais, mas a gente sabe que tem muitos pais que são separados ou às vezes até, infelizmente, viúvos, né? A pessoa que porventura está sozinha ali em casa, morava o pai ou a mãe com os filhos e aí se viu de repente totalmente solitário. Como que é para essa pessoa essa síndrome do ninho vazio? Aí o que acontece assim? Então, quando eu tenho uma vivência familiar em que em algum momento ela foi desfeita, ou por uma separação, ou por uma viuvez, o que acontece? A pessoa tende a sentir mais essa falta. E isso também, quando ele sente mais, ele se apega mais a esse filho tem mais dificuldade de ir para a vida, como a gente fala aqui lá na terapia, né? Então, os pais que são separados ou que estão sozinhos, eles sentem mais essa dificuldade. Nesse caso, o que eu sugiro? Aí sim eu vou participar ainda mais dessas atividades, eu vou participar de grupos terapêuticos, né? Agora, na pandemia, a gente está vivendo uma situação aí de distanciamento social, mas isso não quer dizer que é um distanciamento afetivo. E aí eu tenho uma dica para o filho, né? Nesse momento de transição, como é que eu faço isso? Da forma menos sofrida. Então, às vezes, nesse primeiro momento, eu tenho que ir na casa dos meus pais todos os dias, fazer uma visitinha rápida. Às vezes, eu tenho que ligar mais de uma vez por dia por uma chamada de vídeo, até a gente ir acomodando todos esses sentimentos que estão aí nascendo dentro da gente, que é novo. Independente da distância, né, o contato ele deve ser mantido no bem de ambas as partes, seja dos pais ou dos filhos. Exatamente. Então, o contato, né, a demonstração do afeto. Eu costumo dizer que o excesso de afeto não mata, não prejudica, o que prejudica é a falta. Maravilha. Deixa então um recado para os pais que estão nos assistindo, para eles se prepararem, porque isso um dia vai acontecer, se é que já ainda não aconteceu, né? Isso. Então, o meu recado para você, pai, né, mãe, que vai passar por essa situação, é que você libere o seu filho para que você também seja liberado. E essa liberação, ela vai muito do coração. Isso mesmo. Obrigada, doutora Théo. De Seja nada, sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Boa tarde.